Bom, pessoal, vamos passar uma tarde hoje aqui com o Almir Tavares, meu amigo, dono do Empório Toscana. Seja bem-vindo, Fabinho. Obrigado, como sempre. Estamos aqui no filho mais velho do Empório Toscana, que é o segundo andar Speakeasy. Eu sou suspeito para falar daqui, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da história do Empório Toscana, mas... já vou abrir no espumante aqui que vai ficar maravilhoso. mais à vontade, né? Esse pôr do sol é incrível. Você quer falar uma coisa de abrir espumante que é interessante, né? Espumante tá ligado muito à festa, confraternização e tal, então a galera abre, explodindo tudo, estourando tudo e tal. Mas o legal é abrir segurando o máximo possível o gás dentro da garrafa, né? Porque aí você consegue manter toda a delicadeza do espumante, toda a perlagem do espumante e tal. Só uma curiosidade aí pra gente uma não sair introdução estourando. gastronômica. Vamos bater um papo bebendo porque fica mais legal. Maravilhoso. Um surli incrível. Saúde. Um brinde. Seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal. Pô, vamos falar de história. É sempre bom contar a nossa história. Então, putz, manda aí que nós Tem falamos. algumas perguntas, e acho que algumas perguntas surpresa. Mas óbvio, né? Eu acho que todo mundo, principalmente nessa onda que a gastronomia tomou, tem uma dúvida radical, né? Que é como é que alguém, ou melhor, né? De onde sai alguém que constrói um espaço assim, que vem trabalhar com bebida premium, com uma gastronomia que foge do básico. Quem é o Almir Tavares? De onde ele veio? Como é que nasce essa ideia que eu sei que nasce de um lugar muito profundo, mas como é que o Almir Tavares, moleque lá, consegue falar, putz, um dia eu vou ter um espaço? Cara, eu adoro responder essa pergunta porque tem todo sentido. O Almir moleque não sabia aonde ia chegar, acho que quase ninguém sabe. Mas lembro quando eu entrei na faculdade, olha como as coisas vão encaixando. Eu fiz faculdade de turismo, né? Meu pai quase infartou, né? Pô, você fez faculdade de turismo. Na faculdade de turismo você estuda muito a parte do trade turístico, a parte de bares, de restaurantes, de planejamentos, de hotelaria, de viagens, transportes. E ali eu tive uma bagagem muito boa. No meio da faculdade eu já sabia que eu não ia trabalhar com turismo. Eu queria dar aula, eu queria fazer mestrado, só que eu também queria fazer mestrado e eu não queria ir para a sala de aula, ir para a área acadêmica sem trabalhar. Pô, quero dar aula, mas eu quero trazer uma bagagem do mercado também para essa galera que vai começar, que é a maior dificuldade que a gente tem. Às vezes você tem alguns professores que vêm falar de mercado sem ter trabalhado. Fala, pô, eu quero juntar os dois. E planejei a minha carreira para fazer mestrado. Trabalhei ali uns 5, 6 anos no mercado de trabalho, fui trabalhar em São Paulo, estava numa área análise de dados, qualidade de atendimento, indicadores de atendimento. A minha bagagem ela foi aumentando. E paralelo a isso, bebida e comida sempre foi um hobby. Já viajava para lugares ligados à bebida, ligados à comida. Em algum momento da carreira eu surtei. Eu fiz uma pós ligada à administração para eu entrar no mestrado de administração, para eu rever alguns conceitos. Formando o Almir gestor, né? E eu surtei, falei, cara, não quero mais dar aula, não quero. E aí meio que estagnado na carreira, porque já tinha um planejamento ali que eu mudei tudo. Saí do trampo e falei, puta, e agora, o que eu faço, né? E resolvi ficar em Ribeirão por N situações, para ficar mais perto da minha mãe na época. E o que eu vou fazer? Ficou uns 6 meses ali, não deu um ano sabático, mas deu um semestre sabático. Mas o que eu faço? Para onde que eu vou? Eu falei, vou montar uma empresa. Do quê? E de repente teve um estalo. Depois de 6 meses, cara, vou trabalhar com comida e bebida, vou trabalhar com o que eu gosto. Vou montar uma empresa para levar a bebida e a comida de uma forma acessível para a galera. A gente ainda, estou falando aí de 10, 12 anos, o vinho e a cerveja artesanal, principalmente, ainda era um negócio que estava muito lá em cima, muito elitista. Ainda é, se a gente pensar, está muito lá em cima. Não, vamos desmistificar isso, vamos levar isso de uma forma bem simples. Vamos falar de gastronomia de uma forma simples para a galera geral, pegar as experiências que a gente tem e montar uma casa simples, mas que traga qualidade de produto, de comida, de bebida. E aí o negócio foi, né? E a gente fala de um contexto ali, a gente está falando de 2011 para 12, né? Que é um momento que, principalmente em Ribeirão Preto, a gente está vivendo um boom da cerveja artesanal, né? Sim. Esse contexto para a construção do Almir gastrônomo, do Almir enólogo, do Almir cervejeiro, como que esse contexto te pega? É bom.
o contexto é super legal, porque eu acho que quanto maior a oferta, quanto mais bares, restaurantes, empórios, a bebida cada vez mais acessível no supermercado, isso é bom para todo mundo, é bom para o mercado. Tem que tomar cuidado com monopólios, como qualquer faceta da economia aí, mas é bom, essa explosão, esse boom, ele é bom. Quando a gente começou a empresa em 2012, hoje a cerveja artesanal, por exemplo, e o vinho, ele é um nicho, mas em 2012 era o nicho do nicho do nicho, um negócio muito mais restrito. A gente foi o terceiro bar de cerveja artesanal, terceira casa a oferecer cerveja artesanal na cidade. Só que a gente já sabia que era um caminho sem volta. Quando você vai estudar o mercado, estudar a Europa, estudar os Estados Unidos, a cerveja artesanal e o vinho, ele já era algo que estava introduzido na sociedade de uma forma muito simples. Então, para a gente era muito claro que ia chegar esse boom. Para a gente era muito claro que em algum momento ia ter cerveja e vinho em loja de conveniência, por exemplo. Então, a gente meio que foi adequando a isso. Então, para a gente é legal. Quanto mais gente consumindo, mais cliente, faz parte do nosso papel também levar essa galera, trazer essa galera para esse meio. Tem um ponto que eu achei muito legal, que a gente que está nesse meio há muito tempo, né? Nesse mesmo momento eu também estava conhecendo a cerveja artesanal, vivendo intensamente com a música e com um bom consumidor. Mas como é que você entende, e aí acho que é uma pergunta que vale para todo mundo que quer montar um negócio, principalmente nesse perfil, no interior. Ribeirão Preto é uma cidade muito delicada, né? A gente tem públicos muito desafiadores, digamos assim. Como é que foi para o Almir, gestor, e ao mesmo tempo esse Almir que estava na pegada romântica da cerveja, de apresentar todo esse universo? Como é que foi lidar com esse público que é um público tão... Você facilitou minha resposta até, porque você falou Almir gestor e tal, e o romantismo do negócio, assim. Eu quebrei a cara, com certeza. Eu me achava foda, eu achava que eu era um baita de um gestor, um bom gestor de pessoas, eu entendia de número, de indicadores de qualidade, de fazer análise. Fiz um plano de negócio maravilhoso para pesquisa de campo. Falei, cara, não tem como dar errado, né? Mas o Excel aceita tudo. Até sonhos, né? Até sonhos. Assim. Então, na hora que eu montei a empresa, eu era um bom líder, um bom gestor, mas é diferente quando você tem a sua empresa, que você precisa entender de mercado. Eu não era vendedor, então eu não sabia como comunicar para vender. Eu era um bom gestor de dados, eu fazia boas análises, mas eu não vendia bem, eu não tinha uma equipe que me ajudava, então eu montei praticamente sozinho. Tinha um sócio, uma sócia, muito amiga minha, mas que no decorrer do caminho ali optou por sair. Mas assim, foi muito difícil, porque de repente você tem que limpar o chão, você tem que consertar o ar-condicionado, você tem que se preocupar com toda a manutenção, se o lixeiro passa, se o lixeiro não passa, em vender, em fluxo de caixa, em financeiro, em marketing, em estratégia. Cara, eu pirei. Quando eu tava na empresa lá que eu me achava foda, cara, eu cuidava daquilo ali, eu era gestor dos meus números, dos meus dados, da minha equipe, eu conseguia direcionar aquilo com muita facilidade. Eu não precisava limpar meu escritório, tinha alguém que fazia. Se o ar-condicionado desse problema, tinha alguém que vinha consertar. Então assim, quando eu entrei nesse universo, eu quebrei a cara, porque não dei conta. E eu, de característica perfeccionista, metódico, para mim foi muito difícil, porque eu me preocupava com detalhes que não eram essenciais para o negócio. E paralelo a isso, eu não entendia do mercado. Era um hobby para mim, cerveja, vinho e gastronomia, mas eu não entendia. Eu gosto de cozinhar, os pratos aqui, eu me envolvo bastante na culinária daqui, na cozinha do Toscano, na cozinha do segundo andar, mas sempre foi um hobby para mim. Isso dificultou muito. E paralelo a isso, a gente vem de uma cidade de interior, uma cidade bem típica, que foi muito mais difícil também. Um menino que vem do nada e monta um negócio do nada, sem experiência, sem conhecimento técnico para aquilo, quebrou a cara. Foi mais ou menos um ano ali, muito, muito, muito difícil. E aí, respondendo a pergunta mesmo, que eu falo para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que vai montar um negócio, uma coisa salvou, fez o negócio dar certo. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que o que eu estava fazendo era o que eu gostava, era o que eu queria. Então, todos os perrengues, todas as dificuldades, eu olho para trás e falo, nossa, como que eu consegui? Como o business do terceiro mês para o quarto eu deveria ter fechado. Isso não deu certo. Só que eu nem cogitei essa possibilidade, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia que aquilo ali ia dar certo. Então, o recado é esse para os empreendedores que vêm.
monte um negócio não por dinheiro. Então, pensando no romantismo, eles falam assim, não, a gente não pode trabalhar por dinheiro. É muito verdade isso, porque se fosse por dinheiro, eu teria voltado para o mercado de trabalho. E financeiramente teria valido muito mais a pena. Eu quebrei, foi difícil levantar. Mas eu olho para trás, foi difícil, mas ali na hora que está acontecendo, você nem está sentindo, o negócio tá girando, você está girando junto e foi. Então, acho que esse seria o principal conselho aí para essa galera que pensa em montar um negócio. Escolha um negócio que faça sentido para você. Hoje a gente discute muito propósito de vida e tal. Na verdade, isso sempre estava aí, né? Faça um negócio que faça sentido para você, que os perrengues vão acontecendo e você vai atropelando. Né? Cara, nessa linha, né? Eu acho que há um movimento que os reality shows criaram, né? Que é essa ilusão do chefe, do chefe bonitão, do chefe que não sua camisa, do chefe que tá na televisão. Eu gostava de Hell's Kitchen, tá ligado? Legal. Esse é old school, E é muito preocupante quando você vê uma molecada sendo derramada no mercado de trabalho, muito nessa ideia de que cozinha é romântico, de que ter um restaurante... Aquele pack, né? Deixa a barba crescer, compra uma Harley Davidson, faz uma tatu old school, e aí logo você é um chefe. O que você tem pra falar pra essa molecada que de repente assiste a gente ou que vem aqui com a ideia de um dia eu vou cozinhar lá no segundo andar, um dia... O que é cozinha, o que é gastronomia real, sem essa coisa do... Eu acho que para mim, gastronomia ela é ampla, é além da cozinha. Para mim, gastronomia é um pilar cultural. Até para nossa empresa, a gente tem um pilar cultural e coloca a gastronomia dentro, junto com música, junto com teatro, porque para a gente faz sentido. Então, o nosso serviço, a nossa cozinha é uma cozinha simples. Isso não quer dizer que não são bons ingredientes. Então, assim, você vai comer um molho de tomate, um pomodoro, simples, mas muito bom, com muito capricho, com muito carinho, artesanal. É numa louça de restaurante estrela Michelin? Não, mas é uma boa louça. O ambiente é legal, a música é agradável, a iluminação é agradável. Então, assim, é um pilar cultural. A forma com que a gente atende é muito simples. Então, a gente conversa com o cliente de uma forma simples, desmistificando mesmo. A gente acredita nisso e a gente faz exatamente dessa forma. Essa galera que vem e acha que é romântico, então, cara, eu acho que é legal também. Então a gente tá com uma invasão de cursos de gastronomia, muita gente por hobby, muita gente igual eu. Talvez lá atrás eu teria feito gastronomia, um curso de gastronomia. Então a tendência é ir melhorando a prestação de serviço. Mas essa galera precisa entender que é muito mais do que o romantismo, né? O chefe, ele toca o salão, o chefe, ele lava a cozinha, o chefe, ele faz controle de custos, ele faz controle de receita, ele comanda pedido de matéria-prima, ele tem que entender ali como é o business do negócio para a rentabilidade do restaurante. Então, é além só do prato bonitinho. Então, esse romantismo, ele pode atrapalhar, mas de certa forma é legal se você, voltando lá na resposta anterior, é legal se você está dentro do que você acredita. Então assim, a gente não serve o vinho na taça de cristal mais fina, mais elegante, mas a gente serve o vinho numa boa taça de cristal. Eu acredito nisso, e aí o vinho chega na ponta com um preço mais acessível. Porque se você está num restaurante Michelin e vai servir o vinho numa taça hiper, mega, blaster, você vai pagar por isso. Então assim, as pessoas têm que se achar dentro desse romantismo. Se você vai para um serviço mais simples, por exemplo, em Ribeirão, a cultura é riquíssima de boteco, né? De bar, de rua, de sentar na calçada. Eu acho isso maravilhoso. Então, assim, é uma gastronomia? É. Tá ligado à parte cultural? Tá. Então, se a galera que tá entrando no mercado precisa entender isso. Esse romantismo de reality show tem que tomar cuidado, assim. Eu mencionei o Hell's Kitchen porque eu achava muito engraçado. Cara, cozinha atropela. Uma cozinha que tá muito calma tá mal dimensionada. A cozinha, ela tem que ser corrida. Não dá para você ter 30 pessoas na cozinha, 5 pessoas na cozinha, soltando um prato, um pedido. A cozinha, ela atropela. Não é o ambiente de meditação, sabe? Exato, então, assim, exato. Esse romantismo tem que tomar um pouco de cuidado por conta disso, assim. Legal. Acho que é um tema que todo mundo também, quando a gente fala em restaurantes e bares, principalmente a partir de 2020, que acho que é muito legal ouvir de você como foi atravessar a pandemia com um negócio desse tamanho, que tem um público bastante
recortado? Como é que foi como gestor? E mais que isso, como alguém que vive esse elemento cultural, esse universo que é o bar. O restaurante, ele é um espaço de cultura. Como é que foi para você nesses dois sentidos, como gestor e como alguém que a gente sabe porque tá aqui, ama estar com as pessoas, que faz parte da sua vida, a gente sabe disso. Cara, pandemia. Cara, nem acabou e a gente tá falando de pandemia há 2 anos. Tem uma história curiosa, não é engraçado, mas tem uma curiosidade sobre a pandemia. Logo no primeiro mês, segunda, terceira semana que fechou tudo na nossa cidade, veio uma equipe para fazer uma reportagem aqui, uma equipe de TV aqui da cidade, fez fazer uma reportagem para perguntar quais eram as dificuldades, para dar o cenário da pandemia. A nossa postura ela foi muito diferente do que eles queriam ouvir. Porque estava todo mundo chorando, estava todo mundo lamentando, estava todo mundo pensando como que vai sobreviver, que vai fechar, todo mundo querendo que a abertura do comércio, todo mundo achando um absurdo fechar e tal. E a gente direcionou de uma forma diferente as respostas. Tanto é que a nossa entrevista não foi ao ar. Eles colocaram outra entrevista. E ok também. A gente direcionou respostas como? Cara, a gente não fazia isso, a gente rodou um delivery em 1 semana, a gente está com a nossa base de clientes que a gente está entrando em contato com eles, a gente colocou uma rotina de pegar a equipe para mudar a mix de produto da loja, então a gente foi falando todas as ações que a gente estava fazendo, a gente subiu nossa carta de cerveja para o nosso delivery, a gente foi para as plataformas de marketplace, a gente criou um delivery próprio, a gente não foi só para um delivery terceirizado, igual a maioria tem. Então assim, a gente fez várias ações em 1, 2, 3 semanas que permitiu que a gente sobrevivesse. E a minha resposta foi positiva para essa entrevista. Eu achei engraçado que não foi ao ar, uma curiosidade. Então, como que a gente sobreviveu? Cara, a gente remodelou o negócio. A gente foi cortar custos, gastos em excesso, a gente foi entender qual era a necessidade do nosso cliente e a pandemia provou para a gente que a gente estava no caminho certo. Voltando lá, quando você faz o que você gosta. Porque os nossos clientes não abandonaram. A gente tinha carteira de clientes, a gente tinha os clientes que faziam questão de comprar com a gente e a gente continuou em contato com esses clientes, oferecendo um serviço de levar a empresa até esses clientes. Foi fantástico. Foi difícil? Foi. Muito, 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 muito. Você trabalha com uma carga de estresse, uma carga emocional muito pesada, mas em 2, 3 meses as contas equilibraram. Depois, quando teve a reabertura aos poucos, assim, é estranho falar, mas a gente tirou de letra. Porque a gente implantou tanta melhoria, a gente controlou tanto a empresa, a gente estava tanto com a empresa na palma da mão, que na hora que teve a reabertura, a gente simplesmente aconteceu. E aí o mérito não foi meu, o mérito foi do time como um todo. A gente sentou, a gente fez uma reunião e falou, ó, ninguém vai ser demitido, quem é risco vai para casa, vai ficar em casa, vamos ficar trabalhando em tantas pessoas, vamos fazer um negócio de vocês, topam, e vamos para cima. E foi, então assim, foi difícil? Foi. Mas acredita e para de reclamar, né? A gente tem uma tendência a jogar a culpa no governo, a jogar a culpa no vírus, a jogar a culpa na China, a jogar a culpa na guerra. Para de reclamar, o que eu posso fazer? Tem um vídeo super curto do Cortella, que é palestrante, motivacional, tal, que ele fala, cara, o que eu posso fazer com as condições que eu tenho? Qual é o meu melhor com as condições que eu tenho? Eu vou fazer o meu melhor com as condições que eu tenho. Esse foi o nosso lema na fase inicial da pandemia. E aí simplesmente foi acontecendo. Assim. A gente olha para trás, tinha uma empresa muito mais fortalecida hoje, muito mais enraizada do que antes da pandemia. Como business, como negócio, é esquisito falar, mas foi bom para a empresa. Foi um caos, é ruim, a gente está sofrendo até hoje, mas assim, como business a empresa se fortaleceu. Já num case, né, de Virou superação, case. né? Com certeza, virou um case. E aí, seguindo a linha temporal, a gente sabe que o Segundo Andar nasce justamente nesse período turbulento, né? E como é que foi? Da onde nasce o Segundo Andar? Que ideia é essa? E como é que ele faz um giro para fora da pandemia, se transformando nesse espaço aqui? É muito louca a ideia do Segundo Andar. Tá falando que a empresa tem como um dos pilares cultura. E a empresa estava indo super bem, a empresa estava crescendo e de repente estava faltando alguma coisa. A gente trabalhar a cultura além da gastronomia. Então, surgiu a ideia, vamos fazer um espaço para trabalhar a cultura. Trazer a parte musical, que a casa não tem. Então, a gente é um bar, é um restaurante, é um empório, mas o Toscana em si não traz essa parte musical. E fazia falta pra gente.
música, teatro, literatura, cultura em geral. E aí a gente tinha umas pinceladas ali do que fazer. Um pouco antes da pandemia, a gente começou a reforma desse espaço. Era importante pra gente. Na hora que veio a pandemia, a gente falou, e aí? Should I stay or should I go? Eu vou ou não? A gente sentamos, a equipe, reunimos de novo, falou, ó, vai tanto, o projeto é tanto, a gente vai precisar fazer isso para conseguir tocar o projeto. A gente não esperava que fosse demorar 1 ano, 2 anos. Exato. No meio do caminho já não dava mais para desistir. E o espaço aconteceu no nosso tempo. A gente demorou 1 ano e meio quase para o espaço ficar pronto. Quase 1 ano e meio. E a gente foi fazendo isso com muito carinho, com muito cuidado, dentro desse pilar, para ser um espaço cultural. É lógico que é um espaço de business para a empresa, é lógico, traz cliente, tem as festas, tem os eventos em si que fazem parte, mas é um pilar cultural que não é o principal. O financeiro aqui não é o principal. E aí completou a empresa. Completou. E aí faz mais sentido ainda trabalhar, fazer parte do grupo, do Toscana como um todo. E tinha uma necessidade. A gente queria um espaço para degustações, a gente queria um espaço para eventos, para workshops, um espaço para esse tipo de interação, um espaço de reserva de mesa, de eventos para os clientes que buscavam isso. Então as coisas meio que foram se encaixando. Com a pandemia foi mais difícil porque demorou mais para o negócio acontecer. Mas foi, de repente, tá aí, a gente olha para isso aqui com carinho só, assim. Cara, pra te encaminhar a conversa pro final, vou te fazer uma pergunta que ela é bem sacana, mas... Manda lá. Qual é a pergunta que o Almir Tavares gostaria muito de responder sobre a sua história com o Toscana? Puta. E ninguém nunca fez. Aquela pergunta que você fala, pô, podiam me fazer essa pergunta. Puta, eu acho... Eu falei muito da minha história, quase ninguém sabe dessa história de eu ir para o mestrado, eu querer ser professor e eu voltar. Uma pergunta que as pessoas afirmam, mas quase ninguém faz é, cara, você gosta realmente do que você faz? O que você faz com tanto carinho? Como que é a sua vida, assim? Porque eu te vejo trabalhando de sexta, de sábado, de fim de semana, sempre tão feliz aqui no meio do salão. Então, você gosta do que você... Essa é a pergunta que eu ouço de tabela, mas assim, a pergunta que ninguém faz é, cara, quais os perrengues de ter uma empresa como essa, assim? Como é que é a rotina? Porque eu te vejo aqui atendendo no salão, atendendo cliente, falando de vinho, falando de comida, falando de bebida. Nossa, mas e o bastidor disso? O que é por trás disso? Como é organizar, por exemplo, um evento cultural aqui embaixo? Qual que é o perrengue de montar um cardápio novo? De pagar os boletos que tem que pagar, de montar uma carta de cerveja, de deixar a loja organizada do jeito que é? Essa é a pergunta que ninguém faz, assim, cara, quais são os perrengues? Eu sou metódico, eu sou perfeccionista ao extremo. Então, da mesma forma que o que eu faço é muito bom, me dá prazer, me dá alegria, me traz felicidade, se eu não controlar, eu sofro. Porque eu busco perfeição em quase tudo que eu faço. Cabeça de metódica, cabeça de perfeccionista. Então, às vezes o pessoal vê a loja um pouco mais organizada e a evolução que a loja tem, cara, os bastidores da gente, em 1 ano, por exemplo, melhorar a iluminação da loja de um jeito tão detalhista, melhorar a layout da loja, o detalhe que quase ninguém vê, isso é sofrido no dia a dia. Isso é pesado, porque eu vejo coisas que a maior parte das pessoas não vê, que a equipe não vê. Às vezes é um detalhe que é importante, às vezes não. Então, a maior dificuldade, eu como gestor, como empreendedor, é entender o que é importante, o que não é. E aí, você que é cliente da casa e amigo praticamente desde o início que a gente veio para cá, para o endereço novo, que já tem quase 5 anos, Sim. Você vê a evolução da loja aqui. Como a fachada é mais bonita hoje, que tem uma parreira linda, maravilhosa, como os móveis são mais confortáveis, como a iluminação melhorou, como a disposição da loja melhorou, sistema de precificação de produto é mais fácil para o cliente do que era 3, 4, 5 anos atrás. E o perrengue para chegar nisso é sofrido. Assim, você ir melhorando esse nível de detalhe é muito sofrido para mim, assim. Mas é aquela história. Não dá para fazer só o que a gente gosta. A gente precisa aprender a gostar de fazer o que precisa ser feito. Então, com isso, ficamos aqui com essas palavras do Almir. E, Almir, seu recado final pro pessoal, o convite para esse espaço maravilhoso. O espaço é teu. Bom, quem não segue a página do Toscana.
no Instagram, Toscana_Embarium, tá lá, você vai conhecer um pouco mais da empresa por lá. E do segundo andar do Speakeasy em si, que é um bar escondido dentro do Toscana, segue a página lá, segundo andar, _RP, que aí você consegue acompanhar tudo lá, tudo que a gente faz, os eventos, as atrações. E fica o convite, vem conhecer a nossa gastronomia, vem conhecer um pouco da nossa cultura, simples, mas de certa forma com muito carinho e de alta qualidade. Um brinde vida longa. A nós.